Olá, Anderson Oliveira aqui novamente para falar do The Town que vai acontecer agora no início de setembro. Tem entre suas principais atrações o Green Day, Travis Scott, a Mariah Carey, a Katy Perry, mas que especificamente hoje eu quero falar sobre um palco que está trazendo um movimento para cá muito importante. É o palco The Square. O palco The Square ele é menor que o The One e o Skyline, que são os palcos principais do evento, mas que tem uma curadoria muito interessante que está trazendo aí pelo menos 3 ou 4 artistas que simbolizam um momento muito importante na história do jazz, que é a Kamasi Washington, o Snark Pupp, a Stacey Ryan e o Jacob Collier, que serão os headliners cada um em seu dia. E por que é importante a gente falar deles? Esses artistas em especial, eles estão simbolizando uma mudança de pensamento na relação do jazz com o público, que o The Town vai mostrar isso de uma forma bem clara, que é a gente pensar o jazz como uma música para multidões, e não como uma música de clube. Mas para a gente entender isso, a gente tem que voltar 80 anos mais ou menos lá para trás, que foi quando a gente começou a ter essa questão dos charts, né, a topo da parada, e uma música apareceu como destaque na primeira lista. Chama-se Sing, 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 ela é de Benny Goodman, né, que é um jazzista que é um dos pais do swing, e essa música ela fez muito sucesso numa época, que era o período pré-guerra, ali durante a Segunda Guerra Mundial, em que as pessoas iam literalmente para os clubes dançar ela. O swing tem essa coisa dançante, né? E nessa época o jazz se conectava muito forte com o público jovem, e até por isso ele se tornou popular de verdade. E a partir dos anos 50, com a chegada do bebop ali, a gente começou a perceber o jazz como uma coisa um pouco mais intimista. Então, isso daí é uma imagem que acabou se durando ali muitas décadas. Talvez isso daí tenha mudado um pouco ali com o Herbie Hancock, né, ali com Cantaloupe Island, esse tipo de música, aquela fase dele com o Headhunters, ou também na fase elétrica do Miles Davis. Mas nada como o que está acontecendo agora. Mas por que isso está acontecendo hoje? A gente pega, por exemplo, o Snark Pupp. Ele é um grupo que é um coletivo, na verdade, que se apresenta com, de repente, 20, 25 pessoas no palco, e ele bebe de muitas influências. Isso daí é uma coisa que deixaria qualquer purista de cabelo em pé. Então, no caso do Snark Pupp, ele abraça o funk, ele abraça o rap, ele abraça alguma coisinha de música eletrônica, ele tem alguma coisa de rock. Então os shows do Snark Pupp são verdadeiras celebrações. E é um caso muito específico de quem vai num show e consegue dançar esse show, consegue curtir, é uma coisa muito intensa. E essa reciprocidade lembra muito o que aconteceu lá atrás. É uma forma que o jazz encontrou de se encontrar novamente com o público jovem. Aí você me pergunta, mas só ele? Não. Kamasi Washington está conseguindo fazer uma coisa que eu acho fenomenal. Ele se apresentou pouco tempo atrás no C6 Festival, né? E ele trabalha o jazz numa forma que a gente chama de spiritual jazz, que é uma coisa que, por exemplo, Joe Coltrane fazia. E ele consegue transformar isso num nível tão sinfônico, tão intenso, que se torna arrebatador. Jacob Collier não foge disso. Ele tem uma técnica extremamente apurada, mas você consegue ter aquela embalagem pop, que faz... Os shows dele são praticamente shows de rock, são shows de pop, são shows de R&B, é uma coisa muito legal. Então, nesse momento, a gente tem essa questão do jazz novamente ir para a arena. Para vocês terem uma ideia, Kamasi Washington vai se apresentar ali no mesmo horário que Iggy Pop, no dia 7, que é o dia do Green Day. Então, mesmo para quem não é tão adepto de uma vertente de rock, vai ter uma opção muito legal ali. A gente pode pensar nesses grupos ou nesse palco como apresentações herméticas, mais rígidas, mas não. A gente está falando de artistas que furaram essa bolha justamente por não verem o jazz como uma atmosfera fechada. E aí eles estão trazendo muitas influências. Fica aqui então essa dica aí para dentro de todo esse vasto line-up do The Town, com muita gente legal nesse palco The Square. Gostou? Aperta o like aqui, compartilha. A gente volta muito em breve aí com muita coisa legal. Um abraço, tchau, tchau.